Muito boa noite, comunidade. Que bom ter cada um de vocês para esse momento de devoção, esse dia 24, noite de Natal. Que especial é podermos estar junto em família, em comunidade, mesmo que à distância, mas para refletir um pouco mais a respeito do verdadeiro sentido do Natal. E eu quero te convidar nesse momento para termos uma palavra de oração. Por isso, feche teus olhos, baixe tua cabeça, vamos falar com o nosso Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado que podemos comemorar o nascimento do Teu Filho Jesus. E que bom, Senhor, que a gente pode fazer isso a partir do verdadeiro sentido do Natal. Abençoa, Senhor, cada família que está nos acompanhando e que essa mensagem que agora vamos ouvir possa falar grandemente também aos nossos corações, Senhor. E que o Natal possa nos dar sentido, possa trazer esperança aos nossos corações e que a gente possa ser um testemunho vivo daquilo que aconteceu nessa data. Por isso te pedimos, fica conosco nesse momento e que a Tua palavra, ela fale às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E ao longo desse mês, nós temos refletido sobre o tema Vamos Todos Cantar. A gente já olhou para algumas pessoas que louvaram a Deus por aquilo que aconteceu no Natal. E como a gente já comentou em cultos anteriores, essas pessoas louvaram a Deus e se alegraram, porque não restou outra atitude a ser feita do que essa. Essas pessoas, diante daquilo que Deus fez, foram impulsionadas a louvar a Deus e a engrandecer o seu nome por tão grandes coisas que Ele fez através de Jesus. E a gente então já olhou para aquilo que Zacarias falou, para o louvor que ele fez. A gente já também olhou um pouco para o louvor de Maria, aquilo que ela cantou a respeito da grandeza desse Deus e da obra que Ele fez. A gente também olhou aquilo que os anjos louvaram, aquilo que os pastores louvaram. E hoje eu quero me concentrar em um louvor de uma pessoa que talvez não seja tão conhecida assim, mas é uma pessoa que está ali presente nesse acontecimento do Natal, do nascimento de Cristo. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de Simeão. E para isso eu te convido a ler comigo o texto de Lucas 2, versículos 25 até o 32. Lucas 2, 25 até o 32. E se você precisar de um tempinho, pausa o vídeo que eu vou começar a ler o texto aqui, beleza? E eu leio na versão NVT que diz assim: Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a luz do teu povo Israel. Esse então é o cântico que Simeão entoa diante do nascimento de Jesus. E como eu já mencionei, a gente já olhou para alguns cantos que a Bíblia coloca por ocasião dessa época. A gente viu que o cântico de Zacarias também é conhecido como Benedictus, significa bendito Deus, porque ele bendiz ao Senhor por aquilo que Ele faz. A gente viu o cântico de Maria, que também é conhecido como Magnificat, porque ela diz, seja engrandecido o Senhor, porque Ele me observou, Ele olhou para essa humilde serva e Ele fez grandes coisas por mim. E esse cântico do Simeão é conhecido pela tradição cristã como Nunc Dimittis, que significa, pode soltar, pode deixar ir. Porque é esse o desejo que o Simeão expressa nesse cântico aqui. Ele fala o seguinte: porque agora eu vi a tua salvação, então tu pode me deixar ir, Senhor. Tu pode dar o descanso para mim, porque aquilo que é o mais importante para a vida, isso eu presenciei, eu vi a salvação. Mas para a gente entender um pouco melhor esse cântico do Simeão e por que ele pede isso a Deus, que para muitos é um pedido um tanto inusitado, a gente precisa
né, olhar um pouco para o contexto, para aquilo que está acontecendo em torno desse cântico do Simeão. E se a gente olha um pouco para o texto anterior, a gente vê que depois do nascimento de Jesus, decorrido 8 dias, José e Maria, né, os seus pais aqui nesse mundo, eles, por serem judeus piedosos, tementes a Deus, eles cumprem com aquilo que a lei dizia. E então, no 8º dia, eles vão ao templo apresentar Jesus, eles vão lá para circuncidar Jesus, e a circuncisão, né, era sinal dessa pertença ao povo de Deus. E junto com essa circuncisão, então eles tinham que oferecer sacrifício a Deus, né, para consagrar e purificar, né, em sinal de consagração e purificação dessa criança. Como Maria e José, né, eles eram pobres, tinham poucos recursos, a lei então recomendava que eles sacrificassem 2 rolinhas, e é o que eles fazem então. E quando eles estão ali no templo, esse encontro extraordinário acontece. O texto relata que Simeão, ele vai ao templo e ele então encontra o menino Deus nos braços de Maria. E aqui é interessante que sobre Simeão a gente não tem muitas informações sobre quem que ele era, como ele vivia, o que ele fazia. Mas esse texto aqui traz aquilo que é mais importante a gente saber a respeito de Simeão. A gente encontra no versículo 25, a segunda parte, que ele era um homem justo e devoto a Deus. Ele esperava ansiosamente pela restauração de Israel, ele acreditava nas promessas de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele e ele possuía uma promessa da parte de Deus de que ele não morreria sem antes ver o Cristo. Então é isso que a gente sabe a respeito de Simeão e são as coisas mais importantes que a gente precisa saber a respeito dele. E aí o texto mostra que, assim como Deus havia prometido a ele então tem a oportunidade de presenciar o maior acontecimento da história. Ele tem a oportunidade de presenciar Deus nesse mundo aqui. E já dizia uma frase do Billy Graham, um famoso evangelista que muitos de nós, né, já conhecemos, ouvimos falar, ouvimos pregações desse homem. Certa vez ele afirmou o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus vir, descer e pisar na terra. Esse foi o grande acontecimento da história, o grande milagre. E o Simeão, ele testemunha a esse respeito. Ele vê Deus vir pisar na terra. E diante desse acontecimento, não resta outra coisa para o Simeão a não ser louvar. E é isso que ele faz aqui, ele louva. Ele louva, ele pega a criança dos braços da Maria, e o texto diz que ele louva a Deus. E aqui eu quero tirar 3 rápidas lições do que a gente aprende com o Simeão aqui, o que a gente aprende através do seu louvor, e junto, né, com o seu louvor a gente é convidado a louvar a Deus pelas mesmas coisas. E a primeira coisa que a gente aprende com o Simeão é que o Natal nos revela quem Deus é. O Natal nos revela quem Deus é. Diz o texto que o Espírito Santo foi ele quem conduziu Simeão até o templo para se encontrar com o Salvador. E é interessante a gente pensar que, por ser o templo de Deus, muitas pessoas circulavam ali, muitas pessoas estavam ali presentes naquele momento, mas talvez nem todas tiveram esse conhecimento de que diante delas estava o Salvador. Simeão, ele tem essa consciência por quê? Porque o Espírito Santo de Deus revela isso a ele. Talvez para muitas pessoas, elas estavam ali no templo e era um dia qualquer outro, normal, comum. Mas Simeão sabia que algo extraordinário estava acontecendo ali. Ele reconhece quem é Jesus, quem é o Salvador. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus o revelou isso. Quando anos mais tarde, o Pedro declara: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo", Jesus ele fala a mesma coisa. Ele fala para o Pedro: "Bendito és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi ser humano que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu, foi Ele que te revelou isso." E o Natal vem para nos mostrar justamente isso. O Natal, Deus ele se revela a nós.
O Natal nos revela quem Deus é. E a gente só pode saber quem é Deus porque isso é obra dele nas nossas vidas. Se você conhece a Cristo, se você sabe do verdadeiro sentido do Natal, é porque isso é obra de Deus na tua vida. Sabe que na noite de hoje talvez muitas pessoas estão reunidas, estão festejando, mas nem todas as pessoas reconhecem e conhecem o verdadeiro sentido do Natal. Muitos comemoram o Natal sem comemorar Cristo. E por isso, se nessa noite você pode estar reunido com tua família, né, se nessa noite você pode estar comemorando o verdadeiro sentido do Natal, então você tem muitos motivos para louvar, assim como Simeão fez, porque isso acontece porque Deus revelou isso através do seu Espírito Santo a você e a mim. Já diz um hino do nosso cenário, vamos todos cantar, que eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é para mim. E por isso, se você pode, junto, né, com Simeão, cantar isso, eu sei o sentido do Natal, então você pode se alegrar. Por isso te pergunto, você conhece o verdadeiro sentido do Natal? Você reconhece quem é esse Deus revelado no Natal? Se você conhece, então você é convidado a louvar a esse Deus. Uma segunda coisa que a gente aprende com Simeão aqui é que o Natal nos traz sentido para a nossa vida. E se tem algo que o ser humano ele busca ao longo de toda a sua curta vida, é justamente algo que faça sentido. E Simeão nesse dia, ele encontra em Cristo sentido para a sua vida. E aqui dá para dizer que ele alcançou o seu objetivo. Ao longo da nossa vida a gente faz planos, a gente traça metas, a gente corre atrás de objetivos. E aqui o Simeão ele encontra e alcança o maior objetivo de todos. E isso ele declara no versículo 29, que ele diz assim: Soberano Senhor, agora podes levar em paz o teu servo, porque eu vi a tua salvação. E com isso Simeão ele quer dizer o seguinte: Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Porque o que realmente importa, isso eu já vi. Isso eu já presenciei. Isso eu conheci. Ele encontrou real sentido de vida quando ele encontrou o seu Cristo. E por isso ele fala, agora pode, né, me despedir em paz. Aquele termo que eu falei no início, né, nunca limites, pode me despedir em paz, pode me soltar, me deixar ir, porque os meus olhos viram a tua salvação. Esse mesmo sentido o apóstolo Paulo, ele encontrou ao longo da sua vida. E por isso o apóstolo Paulo também, assim como o Simeão, ele pôde falar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, enquanto eu vivo, eu vou viver para a glória de Deus. Mas se eu morrer, eu estou no lucro. Porque eu sei que eu estou nos braços do meu Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Que especial é ter essa certeza. Quando nossos olhos veem a salvação em Cristo, nem a morte é mais preocupação, nem a morte é o inimigo, nem a morte nos derruba mais. Porque por causa de Cristo, sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. E por isso pergunto, você já encontrou real sentido para a tua vida? Assim como Simeão declarou, né, pode me levar em paz porque eu vi a tua salvação. Assim como o Simeão falou isso, você pode também declarar essas palavras, pode me levar em paz porque eu vi tua salvação. Natal nos convida a experimentar dessa salvação e a ter essa mesma certeza que Simeão teve. Se hoje eu me for, eu posso estar em paz porque eu vi, eu participei, né? Eu fui alvo dessa salvação. E ainda uma terceira coisa que o Natal nos ensina e o que o cântico de Simeão nos ensina. O Natal ele ilumina a nossa escuridão. No versículo 32 ele declara, ele é a luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Ele é a luz, né, que revela a glória de Deus. O ser humano, por causa do pecado, ele está em trevas. E sozinho a gente não consegue sair dessa escuridão. Sozinho nós estamos perdidos.
né? E a gente vai tateando no escuro, tentando caminhar e vai tropeçando, e a escuridão nos leva ao desespero. Mas Cristo é a luz de Deus que vem aos homens. Cristo é essa luz que vence as nossas trevas, a nossa escuridão. E Ele vem e nos presenteia com luz da vida. E por isso não é à toa que o Natal, né? A gente nessa época está cercado de luzes, do pinheirinho, do pisca-pisca, porque nessa época, nessa data, a gente celebra a luz de Cristo. E mais do que para além de enfeites do Natal, para que além da luz artificial, que a luz de Cristo, né, possa cobrir a tua vida também nessa data. Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos lembra que Ele nos libertou do império das trevas. A gente estava no império das trevas. Ele nos libertou desse império e nos transportou, nos levou para o reino do seu Filho amado. Isso é Natal. E por isso também pergunto, nesse momento, Cristo já dispersou a escuridão da tua vida? Ele te convida para caminhar na sua luz. Ele te convida a fazer parte desse reino. Ele quer te tirar desse império das trevas e te levar para o reino do seu Filho amado. E por isso o Natal nos convida a isso. Né? Assim como os cultos anteriores nos convidaram, o convite da mensagem de hoje é essa também. Vamos todos cantar. E hoje, bem especificamente, vamos todos cantar porque vimos a salvação. E porque vimos a salvação de Deus, a gente sabe quem Deus é, a gente encontra sentido de vida e somos libertos da escuridão. Essa é a mensagem do Natal. Mensagem que quer alcançar a minha vida, mensagem que quer transformar a nossa realidade, mensagem que quer nos dar um novo rumo, um novo sentido. Que nesse dia, que nessa noite de Natal, que seja essa mensagem que paute a tua vida. Cristo nasceu. Nossos olhos podem contemplar, podem ver a sua salvação. Amém? Quero te convidar para mais um momento de oração. Vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, Pai amado, assim como muitos louvaram a respeito do nascimento de Cristo, nós também queremos te louvar, Senhor. E assim como Simeão pôde contemplar, pôde ver tua salvação, nós também em Cristo podemos ver, contemplar a tua salvação. Obrigado, Senhor, que essa salvação, ela nos revela quem tu és, um Deus presente que se importa conosco, que não mede esforços para nos salvar. Obrigado que a tua salvação, Senhor, também nos dá sentido de vida. E assim como o Simeão louvou e falou, agora pode me despedir em paz, porque a gente experimentou aquilo que realmente importa, a salvação, que essa também possa ser a oração de cada um nessa noite. E obrigado que no Natal também a gente experimenta essa libertação da escuridão, porque antes nós estávamos dominados pelo império das trevas, mas tu nos transportou, nos levou, nos colocou em segurança no reino do Filho do teu amor. E que a gente possa, junto com Simeão, te louvar a cada dia. Porque no Natal a gente experimenta tudo isso e muito mais. Obrigado por essa maravilhosa obra de salvação, Senhor, que tu fez em nosso favor. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós não sendo dignos de tal obra, obrigado que tu venha ao nosso encontro e nos presenteia de graça com tua salvação. Que essa mensagem ela possa pautar a nossa vida e que a gente possa ser um anúncio vivo e verdadeiro desse teu grande amor revelado no Natal e na cruz. Assim abençoa cada um de nós, nos conceda uma boa noite, um bom restante de ano e tudo entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, legal que vocês nos acompanharam aí nesse momento de devocional. Que Deus abençoe tua vida e que você possa ter um feliz, um abençoado Natal na presença de Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal. Quero lembrar também que o nosso próximo culto também vai acontecer no formato apenas online, né, domingo que vem, e a gente te convida a estar junto
e acompanhar esse momento também. Sendo isso, me despeço aqui, um forte abraço em cada um, uma abençoada noite e até mais. Tchau, tchau.